Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta noite. Seja bem-vindo ao nosso encontro mais uma vez neste dia, domingo, o dia que o Senhor nos preparou para estarmos juntos, nos edificando na palavra do Senhor. Então seja bem-vindo, você que está ali na sua casa, muito obrigado por nos acompanhar e ser parte também sempre deste momento no qual juntos louvamos ao Senhor e também somos edificados na palavra de Deus. Lembrando também que os nossos cultos presenciais já retornaram no dia de hoje. Nós tivemos aí um belo grupo aí de irmãos participando do discipulado nas primeiras horas do domingo e logo depois disso tivemos também o nosso culto presencial. Ainda temos uma assistência reduzida, mesmo assim tivemos o nosso momento também de louvar aqui na casa do Senhor. Se você pode vir, se você também não tem nenhuma dificuldade, sempre e quando você também venha cumprindo todos os protocolos, usando a sua máscara, fazendo a higienização, mantendo também o distanciamento, se possível, ainda aqui dentro da nossa nave também nós temos espaço aí para que possamos aí também manter os protocolos. Então nós já retomamos aí os nossos trabalhos, tá bom? E amém, glória a Deus por isso. Mas separamos também este momento, nós preparamos este espaço para continuar levando a mensagem para aqueles que ainda não podem assistir aqui no nosso culto presencial. Amém? Então, de qualquer forma, a palavra de Deus está sendo anunciada e temos a oportunidade de ouvir e aprender cada vez mais. O desafio desta manhã foi novos desafios e novas atitudes. Este foi o tema, na verdade, da mensagem desta manhã. Nós iniciamos e também eu falei que estaríamos dando continuidade hoje à noite. E assim será. O texto que nós usamos nesta manhã foi no livro de Números, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 9. Tá? Nós limos nesta manhã, você pode ler também depois ali, mas simplesmente uma contextualização aqui. Neste texto, o povo de Israel ele está avançando rumo à terra prometida. É uma nova geração que surgira, uma vez que aquela antiga geração tinha perecido no deserto. Uma geração inexperiente ainda, uma geração nova que não tiveram a oportunidade de lidar, experimentar diretamente as aflições no deserto, os inimigos, os perigos e principalmente a saída da escravidão. Mas é uma nova geração que Deus também está preparando para possuírem a terra prometida. E a forma como Deus prepara este povo tem a ver com os obstáculos, as dificuldades, o tempo no deserto que não é muito agradável, mas que é necessário. E durante essa caminhada rumo à terra prometida, eles enfrentam os primeiros obstáculos. Primeiro aí, a terra de Arad, ou a cidade de Arad, que se opõe e que surge um conflito. E no final das contas, o povo de Israel terminam subjugando esta cidade, os seus reis. Logo após isso, eles pretendem continuar o caminho, mas encontram-se com um novo obstáculo, que é a terra de Edom, que não lhes permite passar pela sua terra, pelo seu território. Eles fecham as portas e ali está Israel pensando, se debatendo o que será deles agora, uma vez que não poderiam passar, e isso significava que teriam que contornar a terra pelo deserto. Uma travessia mais perigosa, levaria mais tempo, mais recursos, mais dificuldades, e ali muitos deles pereceram por causa da sua incredulidade. E nós meditamos nesta manhã a respeito das atitudes que devemos evitar, atitudes que nós meditamos e refletimos ali no texto, e uma delas é não seja impaciente. O povo ele se desanimou, ele ficou impaciente por não poderem continuar a sua caminhada, e a impaciência os levou também a murmurar contra Deus. Então nós falamos aqui de evitar ser impaciente. A paciência é um fruto do Espírito Santo. Ela está ligada diretamente ao caráter espiritual e se requer que nós possamos desenvolver o nosso caráter espiritual, e uma das formas que Deus faz isso é através das provações.
Em segundo lugar, falamos aqui que devemos evitar também buscar culpados. Não fique buscando culpados, mas assuma a responsabilidade que você tem diante de Deus e também diante das situações que chegam às nossas vidas. Às vezes nós estamos passando pelo deserto, às vezes nós estamos pelo vale da sombra da morte, às vezes nós estamos andando em perigos, muitas vezes situações difíceis por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado, mas nem sempre é por causa disso. Às vezes Deus permite para nos provar, para fortalecer a nossa fé, para que possamos exercitar aquilo que vamos aprendendo. E com certeza nos momentos de dificuldade é onde Deus também quer manifestar e que se revele o que está dentro de nós. Muitas vezes o deserto ele tem esse propósito de revelar aquilo que está dentro de você. E a pergunta era hoje de manhã, há gratidão no seu coração? Quando você está pelo deserto, quando você passa por necessidades, por aflições, você passa mais tempo reclamando ou você passa mais tempo agradecendo a Deus porque ainda você está com vida? Mesmo que esteja no deserto, ainda você está vivendo, você está marchando, você está no caminho que Deus preparou para você. Então isso é importante, não procurar simplesmente culpados, assumir a nossa responsabilidade. Em terceiro lugar, a atitude a evitar é não seja pessimista. Nós falamos aqui a importância de viver e andar a cada dia por fé e sermos positivos nesse sentido. E não é um positivismo baseado simplesmente naquilo que nós visualizamos, naquilo que nós queremos, naquilo que nós especulamos, nós criamos uma imagem daquilo que gostaríamos que fosse. Muitas vezes a gente tem isso como uma atitude positivista, tá? Mas o contrário disso, não ser pessimista é você crer em Deus, confiar que mesmo o caminho que você está andando, mesmo as coisas que você está atravessando, não é aquilo que você gostaria ou que você visualizou, mas acreditar que mesmo assim Deus está conosco e que mesmo assim Deus nos livrará e com Ele nós continuamos marchando. Dentro disso nós analisamos também o nosso coração. Um coração orgulhoso muitas vezes nos leva a olhar para o passado. Muitas vezes nossa falta, nossa incapacidade de perdão está diretamente relacionada a situações que vivenciamos no passado. Pessoas que nos feriram e nos acostumamos a ter um olhar mais vitimista. Nos sentimos vítimas e gostamos, muitas vezes nos conformamos a essa situação, porque é mais fácil culpar os outros do que assumir a nossa responsabilidade e ter que lidar com essas situações e marchar. Então, cuidado com o seu coração. Vimos que o orgulho não somente nos faz olhar para trás, mas também o orgulho mata. O orgulho mata toda a esperança de conquista, de sonhos, de planos, de projetos. Mas também ela mata literalmente, assim como muitas pessoas do povo morreram por causa do seu orgulho. Então, examine o seu coração. Talvez o seu coração esteja se enchendo de orgulho. Cuidado com a ingratidão. Cuidado que o orgulho pode matar as esperanças e os sonhos, os projetos que Deus tem na sua vida, porque você começa a colocar os seus planos, as suas vontades, principalmente, em primeiro lugar. Então, cuidado com o orgulho. E uma terceira coisa, falando do orgulho, ali mesmo nesse terceiro ponto, é que o orgulho, ele muitas vezes, geralmente, ele nega a provisão divina. O orgulho nos torna cegos diante daquilo que Deus nos dá, diante daquilo que Deus nos oferece, nos deu pela sua graça, nos deu gratuitamente. Nós começamos a olhar, simplesmente reclamar daquilo que não temos, daquilo que ainda não conquistamos, ou daquilo que perdemos e deixamos de desfrutar a provisão de Deus. Você não tem que pagar para respirar o ar que você respira todos os dias. Você não tem que trabalhar duro para usufruir dos benefícios da natureza e contemplar as grandezas de Deus, de desfrutar daquilo que Deus nos deu. Você não precisa pagar por isso. Aliás, você nem poderia. Mas Deus nos dá simplesmente pela sua graça e pela sua bondade. Ele provê. E principalmente, Deus proveu Jesus Cristo.
o pão que desceu do céu. O povo de Israel rejeitou esse pão, eles disseram, estamos cheios, né, cansados deste pão leviano. A nossa alma tem fastídio deste pão. Então eles rejeitaram principalmente a provisão de um Salvador. Então cuidado com o seu coração. Eu quero continuar nesta noite, brevemente, para completar esta mensagem, esta reflexão neste texto, da minha parte, mas você pode aprofundar mais e tirar mais lições maravilhosas para a sua vida. Continuando aqui nesta noite, né, o nosso texto, ele continua, capítulo 21, nós vimos que o povo chegou até o ponto em que eles murmuraram contra Deus e contra Moisés, eles reclamaram por terem tirado do deserto, sendo que não havia água, no versículo 5. Já no versículo 6 diz assim, então o Senhor enviou serpentes, estou lendo Números 21, 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. No versículo 7, o povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Uma quarta atitude que eu quero mencionar aqui nesta noite é: não demore até que seja tarde para o arrependimento. Não espere, não postergue, não adie, não deixe para amanhã aquilo que você pode apresentar diante de Deus hoje. Não deixe o arrependimento para outro dia, antes que seja tarde para isso. Quantas pessoas, né, adiaram a sua reconciliação, o perdão, tanto pedir perdão quanto liberar o perdão, e hoje elas sofrem porque já é tarde demais. Talvez aquela pessoa, aquele ser amado, aquele familiar que você ou que tiveram algum problema e não foi resolvido, hoje pode ser tarde para muitos e só ficará no nosso coração tristeza, lamento por não termos feito, né, da nossa parte aquilo que Deus e a palavra do Senhor demanda de nós. Buscarmos o arrependimento, a reconciliação. Eu penso que se nem mesmo uma pandemia e nem uma quarentena é capaz de render o coração de um homem, eu não sei o que mais a gente poderia esperar. Não se trata de ser pessimista, lembre que um dos pontos é não seja pessimista, mas diante dos desafios que pessimista em relação aos desafios que enfrentamos, não sermos pessimistas. Circunstâncias externas, dificuldades, né, circunstanciais, mas tratando-se do nosso coração, um coração cheio de orgulho e soberbo que não quer reconhecer, não quer se arrepender, não há muita coisa a se fazer. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 8 ao versículo 12. Eu quero ler este texto, você pode buscar ali também na sua Bíblia. Hebreus capítulo 3, 8 ao 12, ou anote e depois você lê também. Diz assim: não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Não endureçam o seu coração. Por isso, continua dizendo, fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, continua dizendo, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Então, olha a importância, irmãos, de buscar imediatamente o perdão, a confissão por causa dos nossos pecados ou pelos nossos pecados diante de Deus, mas também com os nossos irmãos. Antes que seja demasiado tarde, antes que o nosso coração comece a ficar, né, envaecido, antes que o nosso coração endureça, antes que ele se torne arrogante, antes que seja
muito tarde para o arrependimento. Então, não demore até que seja tarde demais para o arrependimento. Reconcilie-se, faça as pazes, dê o primeiro passo, vá até essa pessoa, ore por ela hoje, peça que Deus te dê forças e palavras para que você possa dar esse primeiro passo de reconciliação. Quando nós damos esse primeiro passo, irmãos, barreiras se quebram, né? Correntes são quebrantadas. Um coração contrito e humilhado, Deus não rejeita. E quando nós damos esse primeiro passo, Deus começa a atuar e agir também na vida daqueles, talvez, quem ofendemos ou quem nos ofendeu, para que aconteça ali também a reconciliação. Então, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Uma quinta atitude é arrependa-se imediatamente. Na verdade, isso está em concordância com a anterior atitude, depende uma da outra. Então, arrependa-se imediatamente. O povo diz assim: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Lá no Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e se afasta ou abandona encontra misericórdia. Que lindo este provérbio, não é verdade? E é uma grande realidade. Quando nós encobrimos os nossos pecados, não podemos prosperar. Não podemos crescer, não podemos avançar na nossa vida, porque há algo que está ainda nos agarrando, está nos impedindo de vivermos livremente para o nosso Deus. Então, a solução: confesse e abandone. Olha que interessante, né? O provérbio não diz assim: primeiro abandone e depois confesse. Sabe, é difícil abandonar um pecado se primeiro não o confessamos. Porque quando confessamos o nosso pecado, estamos dando liberdade a Deus. E quando confessamos o nosso pecado a quem ferimos, ou contra quem o cometemos, estamos dando também a possibilidade, estamos dando a potestade a essa pessoa de poder interferir em nossa vida, para que possamos também, com a ajuda de Deus e com a ajuda também de outros, abandonar o nosso pecado. Com certeza, aquele que abre o seu coração, aquele que confessa o seu pecado a Deus e também aqueles a quem ele feriu, contra quem ele pecou, não deixará de experimentar a graça e a misericórdia de Deus e também a ajuda para abandonar o seu pecado. Isso é algo que precisamos praticar, é algo que devemos entender quão precioso e quão importante é quando há entre nós essa confissão dos nossos pecados e também recebemos a graça e a misericórdia de Deus através da vida dos nossos irmãos, né? Não esconda o seu pecado. Lá também Lucas 8,17 diz: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então, confesse o seu pecado. A sexta atitude é: seja um intercessor. No versículo 7, o povo vem até Moisés e diz assim, né? Moisés, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Eu pergunto, você oraria no lugar de Moisés? Um povo tão rebelde, um povo que, né, uma hora eles estavam adorando a Deus, dizendo que guardariam todos os seus estatutos, e outra hora eles estavam dançando diante dos ídolos, das imagens, rasgando praticamente a lei de Deus. Você oraria por um povo assim? Precisamos mudar a nossa atitude em relação também àqueles que pecam contra Deus. Muitas vezes nós somos mais juízes, né, do que intercessores. Não somos advogados, já temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo. Mas precisamos trabalhar em cooperação com o nosso advogado como intercessores, orando por aqueles que pecaram, para que sejam restaurados a comunhão do Senhor. Lembre-se que diz lá em Tiago 5,20, lembre-se disso, diz: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Que lindo versículo. E termino dizendo a sétima atitude, e com essa encerramos: confie unicamente no Senhor. A resposta que Deus deu ao povo não era a resposta que eles esperavam.
Moisés orou para que tirasse as serpentes, mas Deus não tirou as serpentes. Pelo contrário, Deus disse a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloque sobre um haste, e acontecerá que todo aquele que olhar para essa serpente viverá. A resposta de Deus nem sempre é aquela que nós esperamos ou imaginamos, mas com certeza a resposta de Deus sempre será a melhor resposta, de acordo aos seus planos. Os planos de Deus são melhores que o nosso. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Mas a Bíblia diz que Deus tem pensamentos de bem e não de mal para nós. Então confie unicamente na resposta do Senhor. Pode ser que essa resposta, às vezes, não entendamos, mas creia, confie. Deus respondeu à humanidade para o seu problema em relação ao pecado e a consequência do pecado, que era a morte, levantando o seu Filho Jesus Cristo sobre o madeiro. João capítulo 3, versículo 14 diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa foi a resposta de Deus para a humanidade. O mesmo Jesus que desceu do céu, o pão que desceu do céu para nos dar vida eterna, ele foi levantado, erguido numa cruz para morrer pelos nossos pecados, para que pela fé nós pudéssemos olhar para esse sacrifício e crer unicamente em Ele como o nosso Senhor e o Salvador das nossas vidas. Precisamos fé. Confie no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Creia que Ele não somente quer te salvar, mas Ele quer mudar a sua vida, dar um novo propósito, para que você tenha novas atitudes, para assim enfrentar os novos desafios que temos pela frente. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite, receba aí um grande abraço, carinho, e que esta palavra do Senhor venha inundar o seu coração e te dar hoje as forças que você precisa para continuar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que ela nos ajude, Senhor, nesta noite a mudar as nossas atitudes. Que sejamos, Senhor, mais intercessores. Que possamos ser mais sensíveis, Senhor, à Tua voz, à voz do Teu Espírito Santo, para que assim, imediatamente, quando nós pecarmos, possamos buscar, Senhor, a reconciliação, o perdão, o arrependimento. Que possamos também ser aqueles que vão ajudar os outros a se levantarem dos seus pecados, para que eles possam se levantar e continuar sua vida pela fé em Jesus Cristo. Que possamos renunciar àquelas atitudes que não nos ajudam. Que sejamos mais pacientes, mais humildes, mais otimistas e possamos, Senhor, também assumir as nossas responsabilidades. É a minha oração e oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão, que você tenha uma boa semana, desfrute desta semana junto aos seus familiares e compartilhe o amor e a graça de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.